Oi, gente, meu nome é Raquel, professora de português e redação, mas hoje a gente vai conversar sobre o tema de cidadania. É um tema muito importante porque ele interfere tanto em questões da vida pessoal quanto em questões da vida profissional. É a inteligência emocional. Eu não tenho nenhuma intenção de esgotar esse assunto, até porque ele já vem sendo estudado desde 1990 por neurocientistas e por psicólogos. Então, o que a gente vai fazer hoje é dar um pontapé inicial, falar um pouco sobre esse assunto, para que vocês possam pesquisar e se aprofundar um pouco mais. Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de a gente lidar com as situações, com os acontecimentos do dia a dia, coisas da nossa vida. A gente aprendeu desde que a gente era pequeno que uma pessoa inteligente é aquela pessoa que sabe fazer cálculos, que tira boas notas, mas não é assim. Os psicólogos, cientistas descobriram que existem vários tipos de inteligência e que cada pessoa desenvolve mais um tipo ou outro. Então, o que a gente vai ver hoje é tanto esses tipos de inteligência, né, quais são eles, e como a gente pode fazer para melhorar. A gente vai fazer, no final, vou deixar para vocês dois testes, um que vai medir o nível de inteligência emocional e outro que vai medir o nível dessas inteligências. Essas inteligências, elas são múltiplas dependentes, uma não interfere na outra. Você pode ter uma habilidade maior motora e não ter habilidade nenhuma musical. Então, é isso que a gente vai ver. Eu vou começar mostrando para vocês o resumo desse livro. Eu sei que está ao contrário, mas a gente vai começar com ele. Vocês vão ver o resumo dele para a gente entender um pouquinho mais o que é inteligência emocional. Depois a gente vai conversar sobre esses tipos de inteligência e no final um vídeo que vai mostrar para a gente como desenvolver melhor essa inteligência emocional. Vai mostrar quais são os pilares da inteligência emocional. Bom, deixa eu projetar aqui para vocês o vídeo, só um minutinho. O que podemos considerar mais importante para quem deseja alcançar o sucesso na vida pessoal ou profissional? A inteligência, que pode ser medida através dos testes de QI? Ou um conjunto de fatores comportamentais, como por exemplo a motivação, o autocontrole e a empatia? Ao escrever este livro, Daniel Goleman expõe sua teoria de que o tão venerado QI representa apenas algo entre 10 e 20% do caminho rumo ao sucesso, e o restante, entre 80 e 90%, são determinados pelo que ele chamou de inteligência emocional. Para dar base a este argumento, Goleman faz referência a um fato bastante comum e interessante que pode, inclusive, já ter acontecido com você. Após passados vários anos, é comum nos reunirmos com nossos antigos colegas de escola, e geralmente a expectativa que se tem é que aqueles alunos que só tiravam excelentes notas tenham se tornado as pessoas mais bem-sucedidas do grupo. No entanto, o que se observa na maioria das vezes é que isso não acontece de fato. Em geral, vemos que os mais bem-sucedidos hoje são os que naquela época não passavam de alunos medianos. Segundo Goleman, não se trata de afirmar que a inteligência medida pelos testes de QI não seja importante, não é isso. Trata-se sim de mostrar que para se alcançar o sucesso, o QI não significa tanto quanto fomos levados a crer durante todo esse tempo. Para ele, não resta nenhuma dúvida de que ter autocontrole e empatia, por exemplo, é muito mais importante do que saber resolver uma complexa equação matemática. Ele defende que ter uma boa relação com nossas próprias emoções, isso sim, poderá ser considerado a mola propulsora, que nos fará alcançar os mais altos patamares e superar os mais complexos obstáculos na vida. QI e inteligência emocional trabalham paralelamente rumo ao mesmo objetivo, mas um não depende do outro. É possível, por exemplo, ser intelectualmente brilhante, mas emocionalmente inapto. E, diga-se de passagem, isto certamente causará muitos problemas na vida. Como exemplo, podemos citar o caso do ex-presidente norte-americano Bill Clinton. Embora extremamente capaz quando se tratava de questões intelectuais, demonstrou total incapacidade de controlar seus impulsos emocionais de ordem sexual.
Isso o envolveu em uma série de problemas gravíssimos que poderia ter evitado se fosse emocionalmente mais inteligente. A grande diferença entre quociente de inteligência e quociente emocional, na opinião de Goleman, é que o primeiro é realmente estável e fixo, e, portanto, imutável nas pessoas. Pelo que se sabe atualmente, uma pessoa que tenha QI baixo será sempre uma pessoa de QI baixo. Já o quociente emocional, por sua vez, pode ser trabalhado e melhorado. Por exemplo, o que chamamos de amadurecimento nada mais é do que um desenvolvimento e aperfeiçoamento da inteligência emocional. Mas então, já que é possível melhorar nossa inteligência emocional, como podemos fazer isso? Inicialmente, precisamos ser capazes de avaliar corretamente nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, e ter franqueza principalmente acerca de nossos defeitos. Estudos têm mostrado que as pessoas de sucesso raramente exageram seus pontos fortes e, o mais importante, têm quase perfeita consciência de seus pontos fracos. Já as pessoas de desempenho mediano têm notória tendência a exagerar seus pontos fortes e negligenciar seus pontos fracos, razão pela qual raramente conseguem superar ou compensar suas falhas, o que acaba se justificando. Afinal, você não vai se importar em melhorar aquilo que você acha que já é excelente. O segredo, portanto, é ser honesto consigo mesmo e, uma vez identificados os seus pontos fracos, trabalhar arduamente para aperfeiçoá-los. Um outro importante fator que deve ser trabalhado são as nossas emoções. A maior parte das pessoas não consegue identificar com clareza seus sentimentos e emoções, em parte porque concentramos nossa atenção em nossos pensamentos conscientes, deixando que nossos sentimentos e emoções operem em segundo plano. E por esse motivo, frequentemente os ignoramos, até o momento em que eles se tornem tão devastadores a ponto de chamar nossa atenção. Isso geralmente ocorre através de uma crise emocional ou de um colapso nervoso. Para que possamos combater uma emoção prejudicial, é fundamental que antes saibamos o que está por trás dela, e nem sempre isso é uma tarefa fácil. Perceba que nossas emoções geralmente estão associadas aos nossos valores e objetivos. Se temos, por exemplo, um casamento onde as decisões não estejam em harmonia com nossos valores, certamente nos sentiremos lesados e a frustração será inevitável. Da mesma forma, ocorre em nossa vida profissional. Portanto, nossas decisões precisam ser coerentes com nossos valores, sob pena de vivermos um conflito interno que é, em grande parte, inconsciente, mas que pode assumir proporções calamitosas, causando danos emocionais que, em última instância, bloquearão toda a sua vontade de agir, o fazendo mergulhar em uma apatia paralisante. Perceba que quando estamos insatisfeitos e estressados, até o simples ato de pensar se torna algo difícil e imensamente pesado. Neste momento, mesmo tendo um elevado grau de QI, você estará limitado à sua baixa habilidade emocional para lidar com o universo ao seu redor. Fica evidente, portanto, a importância da inteligência emocional para quem almeja grandes conquistas nesta vida. Então, como vocês viram, a inteligência emocional é muito importante e pode ser trabalhada, pode ser melhorada. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vou projetar aqui para vocês os slides. Como vocês viram lá, o que é inteligência emocional, né? É um conceito que é usado para designar a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções diante das coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Para que a gente conquiste essa inteligência emocional, para que a gente consiga administrar as emoções, é preciso que haja um equilíbrio entre os dois hemisférios do cérebro. Um lado, que é o lado esquerdo, o lado racional, com o lado direito, que é o lado emocional. Então, a gente precisa estar em equilíbrio, o nosso lado racional com o nosso lado emocional. A gente vai ver aqui quais são os sinais de inteligência emocional. A forma como a gente reage diante das situações, elas vão delimitar, vão mostrar se a gente tem um alto nível de inteligência emocional ou não. Aqui a gente tem 8 sinais de inteligência emocional. Número 1, assumir a responsabilidade com o que acontece na nossa vida. 2, se permitir chorar e aceitar as tristezas, para depois a gente levantar e seguir em frente.
3, conhecer os seus talentos e habilidades para explorar o seu potencial. 4, usar a raiva do que acontece com você como energia para superar ainda mais. 5, reconhecer os seus medos e usar o poder dessa emoção para a ação. 6, perdoar-se e aprender com seus erros para libertar da repetição dos mesmos erros. 7, ser feliz fazendo o que mais ama e cumprindo a sua missão nesse mundo. E 8, expressar o amor em gestos, palavras e atitudes para que esses sentimentos se envolvam em todos os relacionamentos da sua vida. Então, como é que eu sei qual é o meu nível de inteligência emocional? A gente vai deixar para vocês aí no formulário um teste que vai medir o nível de inteligência emocional de acordo com algumas situações e também um teste relacionado às múltiplas inteligências. Um psicólogo, Howard Gardner, ele estudou, depois desses conceitos de inteligência emocional, ele se aprofundou um pouco mais e viu que existem múltiplas inteligências e cada uma delas são independentes umas das outras. Então, a gente vai deixar para vocês dois testes, um para medir o nível de inteligência emocional e outro para medir o nível que vocês têm em cada uma dessas inteligências, porque cada pessoa desenvolve um tipo de inteligência mais do que o outro. Então, o que que é esses vários tipos de inteligências? A gente vai ver agora quais são cada uma delas para que vocês possam entender quais habilidades vocês podem desenvolver mais. Elas estão muito relacionadas também com as nossas aptidões para o trabalho, as nossas aptidões para as profissões, tá bom? Então, vamos lá. São 9 tipos de inteligências. Atualmente são mais faladas 7, mas a gente vai ver todas as 9, tá? Inteligência espacial, naturalista, musical, lógica matemática, existencial, interpessoal, corporal, linguística e intrapessoal. A gente vai conversar sobre cada uma delas. A primeira é a inteligência lógica matemática. Essa daqui era tida como o único tipo de inteligência que os testes de QI diagnóstico, né? Colocam lá, se você não tirasse uma nota boa, então você não seria inteligente. Ela é relacionada à facilidade com números, com hipóteses e com conceitos mais abstratos. As pessoas que têm essa inteligência lógica matemática, elas têm um pensamento lógico maior, elas conseguem ter um raciocínio científico, uma dedução, analisar problemas, realizar cálculos matemáticos com mais facilidade. Então, essa daí antes era tida como a única inteligência que tinha, essa e a linguística. Mas os pesquisadores, os estudiosos, viram que não é bem assim, que existem outros tipos. Quem tem essa parte de inteligência lógica matemática mais trabalhada, as pessoas têm tendência a ir para áreas de engenharia, ciências da computação, informática, matemática, contabilidade, administração e medicina. A segunda inteligência é a inteligência linguística, as pessoas que têm facilidade de se comunicar e expressar bem o que quer. Então, elas conseguem se dar bem com palavras, com linguagens escritas e faladas, conseguem interpretar, explicar bem as ideias e conseguem uma relação maior com a linguagem. Pessoas que têm essa inteligência linguística mais desenvolvida, elas tendem a ir para profissões como linguística, letras, jornalismo, pedagogia, direito, filosofia, comunicação social ou rádio e TV. O terceiro tipo de inteligência é a inteligência espacial. Quem tem essa mais desenvolvida consegue enxergar os espaços e os objetos interligados. Tem maior noção de espaço, tem maior noção de coisas ao redor. Então, elas têm maior imaginação, conseguem se expressar melhor, entendem uma relação maior entre imagens, entre significados, entre espaço. Então, quem tem essa inteligência mais desenvolvida vai para a área de arquitetura, urbanismo, engenharia, design, paisagismo, desenho industrial, moda e artes plásticas. É uma inteligência muito ligada à arte, a forma como as pessoas veem o mundo e a forma como elas conseguem transmitir isso através de imagens e através de outras coisas, tá? A outra inteligência é a inteligência motora, está relacionada com o corpo. As pessoas que têm essa mais desenvolvida, elas têm uma excelente coordenação motora, têm uma boa relação entre o pensar e executar. Elas conseguem planejar o que fazer com o corpo e executar bem. É um controle maior do movimento do corpo, tem agilidade física, tem equilíbrio, tem uma coordenação maior do corpo do que as outras pessoas. Geralmente, os atletas, as pessoas que
trabalham com esportes, elas têm essa inteligência mais desenvolvida, né? Por exemplo, o Neymar. Então, as pessoas que têm essa habilidade, elas tendem a ir mais para a educação física, arte cênica, dança, turismo e paisagismo. Outra inteligência é a inteligência musical. Não é só você gostar de cantar ou gostar de música. É você ter muita facilidade tanto em discernir os sons, quanto ritmos, timbres, facilidade em aprender instrumentos, em diagnosticar as notas. Então, são pessoas que têm muita habilidade musical, têm maior consciência e valorização do som, conhecem os padrões de tonalidade, de ritmo, então elas entendem a relação entre o som e o sentimento. Quem tem essa inteligência musical mais desenvolvida tendem a ir na área profissional para música, cinema, audiovisual, produção cultural ou artes cênicas. Outro tipo de inteligência é a inteligência naturalista, relacionada à natureza, a pessoa reconhecer e entender, ter uma relação maior com o meio ambiente, com os elementos da natureza. Então, não precisa nem dizer que as pessoas que têm essa inteligência mais desenvolvida vão para áreas de meio ambiente, né? Biologia, veterinária, botânica, zoologia, paleontologia, meteorologia, jardinagem, agronomia e agricultura. Uma das poucas que são mais comentadas é a inteligência intrapessoal. Intra está relacionada a interno. Pessoal é você se conhecer. Intra é você conhecer a si mesmo, né? Então a pessoa consegue entender a si mesma, entender bem o que sente e entender o que quer. As pessoas que têm essa inteligência mais desenvolvida, elas têm um autoconhecimento maior, têm uma objetividade maior, uma capacidade maior de compreender a si mesma e a sua relação com os outros e com o mundo ao redor. Então, quem tem essa inteligência mais desenvolvida vai para áreas de psicologia, administração, marketing, jornalismo, filosofia, sociologia, serviço social, publicidade e propaganda. A inteligência interpessoal é a capacidade de entender os sentimentos das outras pessoas, para fora, né? Os sentimentos, percepção dos sentimentos dos outros, tem maior capacidade de se relacionar com os outros, de interpretar o comportamento e a comunicação das outras pessoas, entende as relações entre as pessoas e as situações. Então, elas têm uma maior empatia, elas têm um maior conhecimento e atenção com os outros, com as outras pessoas. Então, nesse tipo de inteligência, as pessoas tendem a ir mais para a área de administração, relações públicas, direito, ciências políticas, comércio exterior, relações internacionais. Lembrando que vocês podem ter aptidão para várias coisas, vocês podem ter várias inteligências desenvolvidas, porque elas não dependem umas das outras, elas são totalmente independentes, tá? E a última, que não é muito falada, porque algumas pessoas ainda não conseguem interpretar, é a inteligência existencial. A inteligência existencial, ela está ligada com as questões da vida, com a gente pensar de onde a gente veio, para onde a gente vai. É uma capacidade mais profunda de pensar sobre a existência humana e sobre um ser maior, né? Saber como a gente chegou aqui, como a gente qual é a nossa missão na Terra e tudo está relacionado mais com o lado espiritual, com a conexão com Deus. Então, as pessoas que têm essa inteligência mais desenvolvida tendem a ir para profissões como filósofos, professores, mestres espirituais, sociólogos e palestrantes. Cabe lembrar que todas essas inteligências, como foi falado no vídeo anterior, elas são mutáveis, elas podem ser desenvolvidas. A gente vai ter mais facilidade para algumas e menos facilidade para outras, mas todas elas podem ser desenvolvidas. Então, a gente vai ver aqui quais são os pilares da inteligência emocional. Como é que a gente pode fazer para desenvolver essas emoções, tá? Já que eu posso desenvolver, então como que eu vou fazer isso? Então, primeiro de tudo, a gente conhecer as nossas emoções. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu vou colocar um vídeo que vai detalhar melhor para vocês essa parte, tá? Então, controlar suas emoções, desenvolver a automotivação diante das adversidades, diante do que está acontecendo, a gente se automotivar, a gente procurar coisas, procurar motivos para a gente seguir em frente. Desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro, e desenvolver um relacionamento pessoal, tentar conviver em harmonia com todo mundo. A gente vai ver agora 5 práticas para a gente desenvolver essa inteligência.
Vocês vão ver nos testes que eu coloquei aí, né? Quais vocês têm mais desenvolvidas e qual você precisa desenvolver. Então, para a gente começar a colocar alguns hábitos para melhorar o nosso emocional, nossa inteligência emocional. Saia do piloto, desacelere, preste atenção nas suas emoções. 2. Descubra maneiras de diminuir os sentimentos negativos acumulados. 3. Expresse suas emoções para pessoas confiáveis ou profissionais especializados. 4. Volte o olhar para dentro de si e observe as suas reações e relações com os outros. E 5. Aprenda a confiar em si mesmo e seja paciente durante esse processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Vou mostrar para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente falou. É uma continuação aqui do livro do Goleman. E vai detalhar melhor como que a gente vai desenvolver essas emoções, tá bom? Muita gente ainda acredita que é a aptidão intelectual de uma pessoa, ou seu QI, que define o sucesso profissional de alguém. Mas por que geralmente não são os melhores alunos de uma sala que ocupam os melhores cargos quando ficam adultos? Quais os outros fatores que entram em jogo quando pessoas de um alto QI não se dão bem, mas aquelas que com um QI modesto se saem surpreendentemente melhor? Esse é mais um vídeo do canal Seja uma Pessoa Melhor, e a resposta para essas perguntas é o que deu nome para o livro, Inteligência Emocional. Mas primeiro, eu preciso falar sobre o QI. Para os não acostumados com o termo, QI é o termo usado para coeficiente de inteligência. E você consegue ver o seu coeficiente ou pontuação fazendo um teste que acho que é de lógica. Por exemplo, Albert Einstein tinha um QI de 160. Agora é só fazer o teste e descobrir o quão inteligente você é comparado a ele. Esse teste foi usado por muito tempo para predizer o sucesso ou o fracasso das pessoas. Mas o dado interessante aqui é que descobriram que o QI em si contribui com cerca de somente 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, deixando 80% para outras variáveis e circunstâncias, como por exemplo, a classe social, a sorte e a tão falada inteligência emocional. Características como autocontrole, zelo, persistência e até a capacidade de automotivação são aspectos de quem tem grande inteligência emocional ou um alto QE. Essas características somadas proporcionam a oportunidade de atingir um potencial muito maior. Mas então a gente passa 15 anos sentados nas escolas em cadeiras desconfortáveis para nos aperfeiçoarmos somente nesses 20%? É triste dizer, mas é essa a realidade. E não é que você tenha que escolher entre ter um alto QI ou um alto QE. Saber usar essas duas inteligências, a racional e a emocional, é o que realmente dará um sentido maior à vida e que nos fará pessoas melhores. Mas então, já falamos da importância da inteligência emocional. Mas como ter um QI alto? Para conseguir essa proeza, devemos nos aperfeiçoar nos 5 grandes domínios que irei mostrar aqui, e que são: número 1. Conhecer as próprias emoções. Você já presenciou ou já ouviu a história de alguém chegando em casa após o trabalho, ofendendo-se e respondendo mal às pessoas sem nenhum motivo plausível? Silêncio, quero ouvir o jornal. Ou, para de brincar, pô, eu não aguento essa gritaria aqui. Normalmente, essa pessoa não percebe ou não quer perceber o quão rude está sendo, até que um outro alguém o fale, o que, em alguns casos, pode fazer com que essa pessoa possa se avaliar e decidir abandonar os sentimentos que ficaram no trabalho e mudar de estado de espírito. Nesse caso, a pessoa não conhecia as próprias emoções, mas a partir desse instante poderá se policiar e identificar isso antes. Essa é a base da inteligência emocional. Reconhecer os seus sentimentos é o primeiro passo para poder se controlar. Por outro lado, nossa incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar a que emprego aceitar. As emoções que ficam abaixo do limiar da consciência podem ter um impacto poderoso na maneira como percebemos e reagimos, mesmo sem termos ideia de que elas estão atuando. A primeira e essencial habilidade para ter controle emocional é conhecer as próprias emoções. Número 2. Lidar com as emoções.
Muitas pessoas conseguem reconhecer seus sentimentos, o que já é muito bom. Mas o que adianta se não fazer nada em relação a isso? É como se, na história que contei, o rapaz decidir não fazer nada, ou continuar esbravejando com as crianças e com a família. Saber lidar com os sentimentos é conseguir se recuperar mais rapidamente das perturbações da vida, que nos incapacitam e que nos trazem ansiedade e tristeza. E não é só para você, mas para todos ao seu redor. O objetivo final deve ser o equilíbrio, entendeu? Não a supressão das emoções. Cada sentimento tem seu valor e significado. Uma vida sem sentimentos seria entediante. O que é necessário é a emoção na dose certa, um sentimento proporcional à circunstância. Estourar na primeira coisa que seu filho faz errado não é a coisa certa a fazer, mas ter uma conversa séria com ele é essencial. Na verdade, manter sob controle as emoções que nos afligem é fundamental para o bem-estar. As emoções muito extremas minam nossa estabilidade e causam os mais diversos problemas. Número 3. Motivar-se. Conseguir colocar todas as emoções a serviço de uma meta é essencial para se ter foco, controle e criatividade. O autocontrole emocional, que é saber adiar a satisfação e conter a impulsividade, está por trás de qualquer tipo de realização. Na medida em que nossas emoções atrapalham ou diminuem nossa capacidade de pensar e fazer planos, de seguir treinando para alcançar uma meta distante, solucionar problemas e coisas assim, elas definem os limites de nosso poder de usar nossas capacidades mentais inatas, e assim determinam como nos saímos na vida. É como se tivéssemos uma Ferrari em uma estrada em manutenção. É ter uma grande capacidade, mas não ser motivado bastante para usá-la no seu maior potencial. Somente com uma estrada aberta e boa é que uma Ferrari pode andar. A mesma coisa acontece na nossa vida. Na medida em que somos motivados por sentimentos de entusiasmo e prazer no que fazemos, ou mesmo por um grau ideal de ansiedade, esses sentimentos nos levam ao êxito. É nesse sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas. Número 4. Reconhecer as emoções nos outros. Se conhecer as próprias emoções já é muito importante, outra grande característica de quem tem um QI alto é a empatia. Saber escutar as emoções de outras pessoas é se sintonizar com o mundo e saber o que os outros precisam ou querem. Ser um bom profissional, ou uma boa irmã, um bom pai, uma boa mãe, um grande amigo, sempre passará por essa qualidade. Teve um dia que, quando ainda era pequeno e estava voltando da escola, uma chuva torrencial começou a cair. Estava sem guarda-chuva e cheguei em casa totalmente ensopado. Já estava esperando o enorme esporro da minha mãe, que é muito conhecida por ser brava. Mas quando passei pela porta, minha mãe estava me esperando com uma toalha na mão e me disse: "Me dê aqui suas coisas para eu tentar secar. E toma aqui essa toalha e vai tomar um banho quente para não ficar doente." Naquele momento, ela não se importou com o chão molhado ou em ficar brava por causa dos livros que talvez estariam molhados, mas sim se preocupou somente comigo. Não me lembro se na época eu tinha percebido isso, mas hoje paro e penso: que atitude memorável da minha mãe. Imagine por um instante um mundo cheio de pessoas assim. Pessoas que têm grande empatia pensam sempre como gostariam de ser tratadas se estivessem nas mesmas condições do outro. Isso faz toda a diferença. Número 5. Lidar com relacionamentos. Que na verdade é a soma do autocontrole mais empatia. Ou seja, é a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Elas determinam a popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. Os grandes líderes têm essa característica bem forte, e essas pessoas se dão bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. Aquele treinador que consegue motivar o time, o político que consegue votos de pessoas de partidos de oposição, a mãe que consegue motivar o filho a melhorar na escola. Todos esses são mestres na arte de lidar com os outros. Controlar as emoções de outra pessoa, a bela arte de relacionar-se com os outros, exige o amadurecimento dessas duas outras aptidões que disse. Na verdade mesmo, é a união dessas 5 diferentes aptidões que fazem com que aconteça maior eficiência na inteligência emocional. A falta delas leva a repetidos desastres.
E é essa deficiência que faz com que pessoas consideradas brilhantes do ponto de vista intelectual consigam se perder em seus relacionamentos, parecendo por muitas vezes arrogantes ou insensíveis. Essas aptidões sociais nos permitem moldar um relacionamento, mobilizar e inspirar outras pessoas, influenciar e deixar os outros à vontade. É isso aí, minha gente. Busquei trazer o máximo de informações do livro para vocês, mesmo sendo um trabalho um pouco difícil quando o livro tem mais de 400 páginas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no joinha logo abaixo do vídeo. E se você não é inscrito ainda, embaixo do vídeo tem um botão vermelho, inscrever-se. É só clicar lá. Então, como eu falei para vocês, esse vídeo de hoje é só um pontapé inicial para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam conhecer mais sobre esse assunto. No YouTube vocês vão encontrar esse livro, né, Inteligência Emocional em Áudio. Se vocês quiserem também, a gente vai deixar aí alguns links de páginas que falam sobre o que a gente conversou aqui hoje e os testes, né, de inteligência emocional e os testes das múltiplas inteligências também vão estar disponíveis para vocês aí no formulário, para vocês procurarem se conhecer mais. Vocês que estão no primeiro, segundo, terceiro ano, é importante vocês se conhecerem, conhecer as aptidões de vocês, para que vocês possam se preparar melhor para quando for vestibular, para vocês saberem qual área que vocês têm mais facilidade. Por isso que a gente optou por colocar esse vídeo para todas as turmas, tá bom? Então, é isso. Beijinho para vocês, se cuidem. Tchau, tchau.